Nossa República recebe nessa semana, com muita alegria, Luciano Vaccari, um dos principais consultores do agronegócio brasileiro. Com ele, nós vamos conversar sobre sustentabilidade, agronegócio, agroindustrialização, entre outros assuntos importantes para Mato Grosso. Vaccari, seja muito bem-vindo à Nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui, sabendo da importância que você tem para o agronegócio de Mato Grosso e o agronegócio brasileiro. A cabeça que você tem vocacionada aí para esse setor e a contribuição que você tem dado ao longo de sua carreira. Muito bem-vindo à Nossa República. Obrigado, Mauro. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu é que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco sobre as aptidões do nosso estado, sobre as coisas que impactam diretamente aqui no nosso estado, com uma pessoa tão bem qualificada e com um papo tão bom quanto você. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado a você. E vamos lá. Eu quero começar conversando, Vaccari, sobre dois fatos bem recentes. Um, que é a questão da aprovação da nova legislação de licenciamento ambiental, que é uma situação polêmica, tem um setor radicalmente contra essa flexibilização da legislação, enfim, os ambientalistas, de uma maneira geral, vêm com muita resistência a essa mudança, e o setor produtivo, por outro lado, não só o setor produtivo, gestores públicos, prefeitos, governador, têm uma visão mais favorável a essa flexibilização. Qual que é a sua posição? Como é que você vê essa mudança importante aí na legislação brasileira? Mauro, tudo que vier para desburocratizar o Brasil tem que ser muito bem-vindo. Esse projeto de licenciamento ambiental que foi aprovado na Câmara dos Deputados agora, ainda vai à votação no Senado, ele faz isso em seu fundamento. Hora nenhuma, em momento nenhum, ele dá a autorização para que crimes ambientais sejam cometidos, para que qualquer obra de infraestrutura no Brasil seja construída, para que qualquer intervenção em qualquer um dos biomas do Brasil seja feito. Muito pelo contrário, ele mantém os requisitos ambientais, ele continua sendo submetido e regido ao Código Florestal Brasileiro, só que, ao mesmo tempo, ele elimina uma série de burocracias que travam o desenvolvimento do Brasil. Por exemplo, uma atividade produtiva de baixo impacto ambiental, como é a pecuária extensiva, seja em qualquer um dos biomas, no Amazônia, no Pantanal, nos Pampas, lá no Cerrado, enfim. Não tem cabimento você exigir que o produtor perca tempo, gaste dinheiro, contrate pessoas para fazer um projeto para obtenção de licença de funcionamento, por exemplo. Isso está errado. A gente não quer, de maneira nenhuma, favorecer a ilegalidade, muito menos favorecer o desmatamento ilegal. Mas também a gente tem que louvar e parabenizar as iniciativas que desburocratizam as ações no Brasil. Da mesma maneira como a gente quer uma agenda positiva de privatizações no Brasil, por exemplo. É a mesma lógica. Vai ter gente que vai ser contra? Claro que vai ter gente que vai ser contra. Isso é da natureza humana e faz parte da democracia. Mas a gente precisa ter bom senso. E eu acho que o bom senso está muito explícito nesse texto que foi aprovado agora recentemente lá na Câmara dos Deputados. Agora, Vaccari, você não acha que, de alguma maneira, por exemplo, como o projeto fala em autolicenciamento, por exemplo, enfim, na verdade, há uma crítica que diz o seguinte: sobrou muito pouca coisa para licenciar.
né? Quer dizer, se abriu a porteira para passar a boiada no que diz respeito ao licenciamento ambiental. E, ao mesmo tempo, o Brasil precisa, o setor produtivo brasileiro, o agronegócio brasileiro, precisa cada vez mais de credibilidade no que diz respeito ao meio ambiente, à questão da sustentabilidade, porque esse é o grande esteio do agronegócio no mercado mundial. Aliás, é o grande esteio e é o grande problema, né? Nós temos uma dificuldade enorme de nos firmar. Uma flexibilização desse tamanho, ainda que ataque a questão burocrática, ela também traz a possibilidade de você ter empreendimentos que talvez, por conta dessa possibilidade de autolicenciamento ou de facilidades demais, de você criar no mercado internacional, criar junto às instituições ambientalistas do mundo inteiro, reforçar essa imagem negativa que o Brasil vem carregando. Ou não? Você não teme isso? Eu concordo com você, e essa preocupação tem que realmente existir. E o grande fundamento disso tudo é o cumprimento da regra. Nós temos no Brasil outras instituições que são declaratórias. Por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda é um negócio que todo brasileiro é obrigado a fazer de maneira declaratória. Tem aquele sujeito que, por conta da sua faixa de renda, é isento, tem aquele sujeito que, por conta da sua faixa de renda, declara e tem que pagar imposto, e tem aquele brasileiro que declara e tem imposto a ser restituído. Quando é que isso é checado? Quando a Receita Federal vai olhar para ver se aquilo que você declarou condiz com a realidade. Fazendo essa analogia, Mauro, eu acho que nós já temos maturidade suficiente para saber as consequências dos nossos atos. E você está coberto de razão. Qualquer coisa que seja cometida que prejudique a imagem do setor, seja no mercado interno, hoje grandes varejistas, por exemplo, têm uma rede de compliance gigantesca, tem as suas regras, e eu falo sempre que o cliente sempre tem razão. Seja no mercado externo, a gente precisa estar pronto para prestar esclarecimentos. Porque a partir do momento que foi dado o direito ao produtor rural ou ao empresário de usufruir da autodeclaração, também foi dada a responsabilidade e o dever dele cumprir com a verdade. Porque, certamente, e isso deverá ser regulamentado, certamente haverão mecanismos de fiscalização e controle. Porque, senão, também fica um negócio solto. É igual, voltando à analogia que eu fiz do imposto de renda. Todo mundo declara o imposto de renda, aquele que quer assumir o risco de achar que é mais esperto do que o governo brasileiro, paga as consequências lá na frente. Mas eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para usufruir desse direito, assumir as obrigações e seguir com uma legislação muito menos burocrática do que era antigamente. Vencer a burocracia é o grande desafio do Brasil, né? Na verdade, não é de agora. Como acompanho um pouco disso ao longo do tempo, eu tenho uma preocupação muito grande. Primeiro, que corre o risco do projeto, inclusive, ter uma dificuldade, ele pode ser questionado sob o ponto de vista da constitucionalidade, porquanto tem um princípio do direito, no caso do direito ambiental, que sempre privilegia a legislação mais benéfica ao meio ambiente, né? Então, vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer em relação a isso. Mas acho também que o teu exemplo, o exemplo da Receita Federal, ele é bom, ele é didático, sob o ponto de vista interno, mas sob o ponto de vista do desgaste externo, porque eu acho que um dos grandes problemas do agro brasileiro é que ele se comunica mal. Desde sempre, né? Então não tem,
você tem uma disputa política, você tem uma participação do agro importante no Congresso Nacional, mas se comunica mal, né? As instituições do agro, as associações, enfim, tem uma dificuldade enorme, de pouco tempo para cá, que começa a ter essa preocupação de assessoria, de discutir estratégia, enfim. Mas, no geral, a relação do agro com a imprensa é muito ruim. Como é que vence esse desafio, até para superar esse desafio de defender uma legislação complicada como é essa lei do licenciamento ambiental? De novo, você tem razão. A gente precisa, igual a mulher de César, né? Ela precisa também parecer honesta. Ela tem que ser honesta e parecer honesta. E a gente, eu gosto muito desse exemplo da maturidade. Eu acho que nós já temos maturidade suficiente para ganharmos o direito da confiança, para ganharmos a boa-fé. E eu acho que essa é a demonstração que esse projeto de lei traz. Ele te dá a confiança. Quando ele dá a oportunidade de você se declarar, ele está dizendo, olha, eu confio em você. Use o seu direito e, se você fizer bobagem, eu tomo o seu direito e todo mundo perde. Aí, infelizmente, é a imagem do agro que perde. Mas, ao mesmo tempo, a gente evoluiu muito nos últimos anos e você foi num ponto muito importante, que é a questão da comunicação. De maneira geral, o agro sempre se comunicou muito mal. E quando a gente olha isso mais a fundo, a gente percebe que nós ainda estamos longe de conseguir furar essa bolha, de parar de falar para nós mesmos, nos mesmos círculos, para as mesmas pessoas, e conseguir atingir a dona de casa que está lá fazendo compra no supermercado, que está assustada com o preço dos alimentos, que, na maioria das vezes, não tem essa cultura crítica do controle do desmatamento, de querer saber a origem do seu alimento, de processos de rastreabilidade, de coisas que o mundo já quer. São conceitos muito bem estipulados lá fora, que a gente ainda tem uma grande dificuldade em demonstrar isso para o consumidor. E eu acho que o grande passo, Mauro, é a gente assumir primeiro que o sujeito mais importante desse negócio é o consumidor. Ele é o cara que vai dizer que produto ele quer, que hora ele quer comprar, quais são as suas preferências. E eu percebo que a gente está tendo uma oportunidade para consolidar essa relação, sabe? Eu acho que a gente pode fazer desse limão uma limonada, dizendo que a gente consegue usar esse direito que nos foi dado, cuidar efetivamente dos nossos processos e das boas práticas, que a gente já tem volume em produção, mas também de acabar de uma vez por todas com esse negócio de volta e meia, estar envolvido em problema de desmatamento ilegal, em grilagem de terra pública, e perceba que normalmente são sempre os mesmos agentes. A gente fala de desmatamento ilegal, de grilagem de terra, que são coisas que são ilegais, elas têm que ser combatidas. Doa a quem doer. Infelizmente, o produtor brasileiro paga por uma maioria de pessoas que nem lá deveriam estar produzindo. Eles deveriam estar sendo responsabilizados pelos crimes que eles cometeram. Cara, toma uma aguinha aí, eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos em um instante com a entrevista com o Luciano Vaccari, com um tema absolutamente relevante no estado de Mato Grosso, para o setor produtivo brasileiro como um todo. Voltamos já.